Você está assistindo a programação da TV Jornada HD TV. E começa agora o programa mais esperado da TV Jornada HD TV. Mente Aberta, com Márcia Calado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Jornada HD TV. Essa TV maravilhosa que pensou, que planejou, que idealizou este programa, que se chama Mente Aberta com Márcia Calado. Eu sou Márcia Calado, sou professora, sou terapeuta holística e aceitei esse desafio de trazer para você sempre assuntos que a escola não te ensina. E hoje eu quero agradecer profundamente a você que tem acompanhado os programas, que está seguindo a evolução dos assuntos que eu vou trazendo, dos temas. Quero agradecer por você ter compartilhado com alguém que você conhece, a você que está dando apoio à Jornada HD TV para levar toda essa informação. Por que a gente resolveu fazer esse programa? Primeiro, nós fazemos parte de um meio de comunicação que pode chegar facilmente até você. No celular, no notebook. Então é fácil. Você pode chegar em qualquer lugar que você esteja. Depois, nós estamos num momento crítico da humanidade. Não é só crítico de uma determinada classe social ou de um determinado país, de uma determinada cidade. Não. Nós estamos numa situação planetária, uma situação de toda a humanidade. E existem pessoas que estão precisando adquirir os conhecimentos que aos poucos eu vou trazendo para você. Aos poucos eu vou subindo uma escala até que você consiga captar com muita propriedade o que você precisa captar. Engraçado, né? Ficou até redundante o que eu falei. Mas é isso mesmo que vai acontecer aqui. Aos pouquinhos você vai vendo que tem sentido as coisas que a gente tem falado aqui nesse programa, que faz todo sentido e que as coisas estão se encaixando. Afinal, não é por acaso que nós estamos aqui, nesta época, passando por isso tudo juntos. Então, a Jornada HD TV tem muita alegria em divulgar esse trabalho. A equipe da Jornada HD TV também tem se empenhado muito. E uma das coisas que a gente sabe que vai acontecer é a evolução desse programa. Isso aí é fato. Tudo que é para o bom, para o belo e para o justo não tem outro caminho a não ser o caminho da evolução. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa encontrar esse caminho. Tanto na vida profissional da gente, como na vida pessoal, como na vida financeira, como na vida de relacionamento com outras pessoas, com amigos, com gente nova chegando na vida da gente. E também no relacionamento afetivo. A mulher e o homem têm papel fundamental na criação do mundo, na criação de ideias. E eles precisam ter as suas energias equilibradas. Um não é mais do que o outro. Eles formam um equilíbrio perfeito, criado por Deus. Como tudo no mundo foi criado por Deus. Continua sendo criado por Deus. Hoje, eu vou trazer, aprofundando, né, tudo aquilo que a gente está vendo da programação mental, reprogramação, como essa reprogramação chega na célula da gente, como é que isso vai acontecendo, como é que vai nosso comportamento mudando, nossas emoções, como é que elas interagem na nossa vida prática. Eu vou adentrar mais no, vamos dizer agora, no espiritual, no campo espiritual, em um
dos nossos corpos etéricos espirituais. E para isso, eu preciso que você tenha uma mente aberta para você ir percebendo que nós não somos somente este corpo físico. Esse corpo físico aqui, ele veio para que a gente pudesse ficar aqui nesse planeta e aprender o que a gente precisa aprender. Evoluir o quanto a gente vai precisar evoluir enquanto a gente estiver aqui. Não importa se por 10 anos, 20, 30, 40, 100, não importa. O tempo que a gente vai passar aqui é o tempo necessário para que a gente aprenda o que precisa aprender. E nós temos 7 corpos sutis. Temos muito mais, mas os 7 corpos sutis são os que são necessários para que a gente aprofunde o nosso conhecimento. E desses corpos sutis, alguns fazem parte deste campo físico, estão com a gente aqui, e outros corpos são corpos espirituais, que não estão mais nem, está realmente no nível espiritual. Então, nós temos um corpo físico, que é esse que nós carregamos todo o nosso sentimento, toda a nossa história aqui dentro, né? Tudo que nós somos, tudo que nós sentimos está aqui dentro de nós. Fora esse corpo físico, eu tenho um corpo etérico, que é um corpo que traz muita coisa. Muita coisa. E é o corpo mais ligado ao corpo físico da gente, ele é o mais próximo. E nesse corpo etérico, nós temos os 7 chakras. O que é que são os 7 chakras? Tem gente que chama chakras, eu gosto de chamar chakras, viu, gente? Porque eu sou nordestina, né? Então, vamos falar chakras, eu gosto de chamar assim. Então, o que é que eles são? Energia? O que é que eles são? É de extrema importância que a gente consiga, que a gente aprenda, que a gente entenda que cada vez que esses chakras estão alinhados, estão com uma cor ideal para aquele propósito dele e na velocidade ideal, as coisas com a gente vão ficar muito melhores, muito melhores. Quando eu tenho algum desse chakra aqui desalinhado, eu começo a ter coisas no meu corpo físico que vão me mostrar isso. Eles vão mostrar que tem alguma coisa errada. Aí é quando a gente vai para o médico passa alguma coisa para o físico. Só que não está no físico. Está aí, nesse emocional, nesse corpo que carrega esses chakras. E nós temos 7. Cada um tem, vamos dizer assim, uma parte do nosso corpo físico onde ele toma conta, onde ele atua, onde ele harmoniza, onde ele leva aquela informação que é necessária, não é? Então, se a gente compreender isso, dessa importância, a gente vai viver bem menos no médico. A gente vai poder se harmonizar melhor. Entender que quando o emocional da gente está bem, quando a gente está em lugares benéficos, está junto da natureza, está escutando coisas boas, músicas boas, que tragam para a gente coisas boas, isso daqui vai começar a acontecer magicamente, de uma maneira que vai levando toda essa energia. E cada uma no seu, vamos dizer assim, na sua função, né? Pode ser que um dos chakras fique disfuncional e outro não? Pode sim, né? Você pode ter um problema no seu chakra laríngeo, isso vai trazer para você muita inflamação de garganta, no ouvido, e os outros não vão estar desalinhados, né?
Mas vamos lá, vamos conhecer os nomes dos nossos chakras. Nós temos o primeiro chakra, que é aqui, fica aqui em cima da cabeça. Esse daqui é o divino, fica lá no topo, né? É o chakra chamado chakra coronário. Ele é como se ele fosse um vaso, né? O formato dos chakras é arredondado, né? Circular. Como tudo no universo é circular, então é como se ele recebesse todo o divino, né? Geralmente, e isso é muito sério, as pessoas que têm esse chakra disfuncional, esse chakra com pouca energia, são as pessoas que tentam o suicídio. Elas perdem a vontade de viver, elas não querem mais viver, porque elas cortaram toda ligação com o divino, elas perderam totalmente a confiança, a esperança e por aí, né? Aí, esse aí ele é o menos, vamos dizer assim, que fica em desalinho, porque Deus sempre faz com que a gente retorne para Ele, mas quando a gente não consegue ter essa ligação com o divino, é onde o suicídio entra em ação e a gente pode pensar em colocar fim na nossa vida. Depois vem o chakra frontal, aqui na nossa testa, né? É o que chama o terceiro olho. Esse chakra frontal aqui, ele fica logo. Depois temos o chakra laríngeo. Aqui ele toma conta de toda essa parte aqui da garganta, né? É a nossa comunicação, é a nossa expressão para o mundo, para o que a gente quer. Depois temos o chakra coronário, que é todo o sentimento. Tudo que a gente sente, tudo que a gente é, né? Escuta teu coração. A gente pensa que é o cérebro da gente que traz a sensação de pensar, de agir, mas é o nosso coração. Vai do coração para o cérebro e o cérebro vai reagir. Mas é aqui que está todo o segredo. Temos o chakra do plexo solar. Ele fica aqui na altura do fígado, por aqui, e ele toma conta de toda essa região aqui do abdômen. Temos o chakra sacral, que fica aqui perto no quadril, e temos o básico. O básico é o último, é o que fica lá embaixo, lá no comecinho da coluna, né? Nessa região daí, que você pode imaginar onde é lá o chakra básico. Cada um tem uma função. E eu vou te contar agora um fato muito interessante sobre isso daqui. Muito interessante. Quando o homem, ele chegou aqui na Terra, né? Ele veio para aqui para a Terra, vocês sabem muito bem que a gente não tinha essa forma que nós temos hoje, né? Nós éramos muito peludos, não é? A gente não andava em pé, os nossos pés eram diferentes, a gente era muito diferente do que a gente é hoje. E naquela época, nós só tínhamos o chakra básico, porque a gente só precisava sobreviver. Então, era o chakra básico que estava em desenvolvimento naquela época, em que o homem era o homem das cavernas. Então, o que restava para ele? Caçar, se alimentar, fazer o fogo para afastar os outros animais, sobreviver. É o chakra da sobrevivência, é o aterramento, é o que bota a gente aqui na vida, é o que faz a gente partir para a guerra, assim, na guerra no sentido de investir, de batalhar, de lutar pela vida, de dar garra, de dar força, esse chakra básico. É muito importante ele, né? Ele é o que vai fazer você ser quem você é, né? Dizer, estou aqui, eu sou daqui, eu sou da terra, eu vim para ficar. Então é esse aí. Depois tem o chakra, o sacral, que é nessa região aqui, não é, do quadril, e ele é o chakra da criação. É só da criação, de ter filhos? Não. Também de ter filhos.
mas é o da criação de qualquer coisa que você queira. Quando você quer criar, esse chakra aí é o que vai te dar motivação. Incrível, né? Porque a gente podia pensar que era o cardíaco, né? Que era o frontal. É o chakra da criação, né? Esse que traz a gente para aflorar, né? Quando a gente está pouco criativo, não tem ideias, está na mesmice, não tem novidade, então esse chakra aí, ele está com rotação diferente, com a cor diferente, então ele fica assim, disfuncional. Depois tem o plexo solar, que é o que está na região da barriga. E aí, minha gente? Isso aqui, isso daqui, ele causa também... Sim, somente para falar também, para voltar um pouquinho no chakra da criação, né, que esse é o chakra sacral, as doenças relacionadas a inflamações, a cistos, a urina, né, inflamação urinária, é tudo aqui nessa região. Quando a gente começa com essas encrenquinhas nessa região daqui, então olha para isso, né? Porque tem coisa aí. Vamos olhar para o emocional dessa parte de criação, como é que tá. Depois vem o plexo solar. E aqui, gente, é onde a gente recebe tudo. Então, aqui fica centralizado o quê? A raiva, a angústia, a tristeza, o medo. Então, quando a gente começa a sentir muito isso, muita raiva, muito medo, muita angústia, a gente começa a desenvolver gastrite, problemas no fígado, problemas no intestino. Por quê? Porque eu estou com esse chakra sem agir direito, né? Ele não está energizado. Depois vem o chakra cardíaco, que é onde está aqui toda a nossa ligação. Ele é o chakra que fica no centro. Então, ele traz toda a ligação dos chakras mais inferiores com os chakras mais superiores. Ele está no centro. E é esse chakra que a gente está aprendendo a desenvolver mais. Então, olha para isso. O Covid veio, fez o que ele fez, está fazendo ainda, porque a gente precisa escutar o nosso coração. E a gente só vai fazer isso quando a gente for para dentro da gente. Enquanto a gente insistir em só ter a sobrevivência do sobreviver mesmo, eu acho muito engraçado, as pessoas falam isso, né? Fulano trabalha muito, não sei o que, para sobreviver. Tem que fazer tal coisa para sobreviver. E não é sobreviver que a gente precisa viver. A gente precisa disso. Então, a gente está aqui desenvolvendo esse chakra do cardíaco, não é? Aprendendo a ser humanos. Por quê? Porque a gente precisa liberar essa expressão, a gente precisa ver o mundo de uma outra ótica e a gente precisa voltar para a casa do nosso Pai, que você pode chamar como quiser. Universo, Deus, força infinita, a matriz essencial, a luz divina. Não interessa o nome, interessa que você entenda que este ser superior criou você com perfeição para que você, mesmo tendo se perdido em algum momento da história da humanidade, você encontre o seu caminho de volta. E ele é tão perfeito que ele criou o caminho de volta debaixo do básico, da terra, do aterramento, de sobreviver, de criar, de enfrentar seus medos, seus desafios, de entender que o teu coração é o teu caminho, que a tua expressão é a tua luz. Você se expressar é muito importante. A maneira de você ver a vida, o chakra frontal. E isso tudo, quando a gente desenvolve, a gente começa a querer cada vez mais que o divino, que é lá o chakra coronário, o divino permaneça
vivendo dentro da gente. Hoje ele está aqui dentro da gente como uma centelha. Uma centelha é uma pequena faísca do amor de Deus. Mas a gente precisa ser todo Deus, todo. Nós precisamos voltar para a nossa essência. Porque quando Deus criou todo o universo, todo o cosmos, toda a natureza, isso tudo, nós éramos Ele. Nós éramos Ele. E a gente desobedeceu, a gente começou fazendo tanta bobagem com o poder que a gente tinha, que Deus tinha dado pra gente, né, pra gente viver bem. A gente começou fazendo bobagem, criando coisas que não era pra criar, entrou numa energia que não era nem a energia que Deus criou a gente. Então, Deus, para preservar a gente, para preservar a raça humana, Ele criou um planeta com todas as condições para que a gente pudesse viver aqui a matéria. A matéria. Eu acho que nenhum outro planeta, nem nesse universo que a gente vive, nem em outros cosmos, que a gente sabe que não só existe esse universo, existem outros cosmos, outros sóis, outros planetas por aí, tem a vida que tem aqui. Nenhum. Eles têm outras vidas, mas essa é só aqui que existe. Então, Deus, na sua perfeição, criou esse mundo. E esse mundo, eu queria que vocês observassem que ele é um tipo de um lugar, como se fosse um cercadinho, que ele colocou ali as suas ovelhas, para que elas crescessem, retornassem, evoluíssem e voltassem para Ele. Existem seres que já conseguiram isso? Existem. Esses seres são os seres que estão nos ajudando de alguma forma, espiritualmente falando. Eles nos ajudam como? Com a nossa intuição. Por isso que a gente precisa desenvolver agora o sexto sentido. Vocês perceberam que eu já falei dos 5 sentidos pelos quais as informações externas chegam até a gente, e essas informações fazem com que a mente da gente fique no estado coach ou no estado crash. Eu já expliquei isso em algum programa, não sei se foi no segundo, no terceiro, eu falei sobre isso. Então, quem tiver dúvidas, é só retornar. Tem lá, todos os programas estão lá no YouTube e você pode ir olhando, que eu vou amarrando um assunto no outro para que fique fácil para que você entenda. Certo, gente? Para que eu chegue neste conhecimento, eu precisei pesquisar, eu precisei me aprofundar para trazer para vocês uma coisa com fundamentos. O que eu estou falando para você, eu tenho fundamentos para trazer. Agora, o que é que eu não devo fazer? É falar com palavras, é falar de uma forma com que fique difícil para você entender. Por isso que eu procuro trazer a linguagem mais acessível possível, para que você compreenda o quanto Deus ama você. Apesar de que você está achando aí que Deus não foi justo porque aconteceu o Covid. E eu vou te falar, tudo é amor, tudo. Um dia você vai entender como eu entendo, que tudo é amor, e amor de Deus. Então, quando Deus criou o planeta Terra, Ele criou com isto, para que a gente se desenvolva, começando do chakra básico, evoluindo, até a gente conseguir chegar no divino. E quando a gente conseguir chegar no divino, a gente não vai mais querer sair dele. A gente não vai precisar mais desse corpo aqui. E como eu estava falando, já existiu, porque o mundo não existe de 2000 anos para cá, tem muita história lá atrás, e muitos seres já conseguiram evoluir espiritualmente ao ponto de não precisar retornar. Porque toda vez que é necessário a gente retornar, a gente vai retornar.
Por que isso acontece assim? Bem, vamos lá. A Bíblia diz que, aliás, o próprio Jesus falou isso, que não deixará uma ovelha. Ele não vai deixar. Então, enquanto a gente precisar aprender, enquanto a gente precisar evoluir, enquanto a gente não chegou lá no chakra divino, coronário, que não precise mais desenvolver mais nenhum outro chakra, a gente vai voltar para aprender sim. Por quê? Porque Deus é amor e Ele não vai deixar ninguém para trás. Ele não vai deixar ninguém para trás. Isso é uma das coisas pelas quais o Covid veio. A gente precisa entender que se nós não formos todos juntos, não vai. Se a gente não se ajudar, a humanidade ainda vai passar por muitas coisas para aprender. Por isso que eu digo, não é falta de amor, é amor. É tudo amor. Basta você olhar para isso de outro prisma, de outra maneira, entendendo que você é muito mais do que esse corpo físico e que Deus ama você e que Deus habita em você numa centelha divina aqui no seu coração. A gente diz coração, mas eu vou lhe contar. Nós temos aqui, nessa região, uma glândula chamada a glândula timo. Timo, que é o seu eu. Quando eu digo você e eu digo aqui. Aqui está a minha centelha divina. É aqui. Eu não digo você e eu. Você e eu. Você e eu. Eu digo você e eu. E se você disser, você diz também do mesmo jeito. Você e eu. É aqui que está a nossa centelha divina. No nosso coração. No nosso centro. E essa centelha divina, ela quer se tornar não só uma centelha, mas todo divino. Certo, gente? Então, eu espero fortemente que você tenha entendido a função dos chakras. Eles não são visíveis. Eles são, tipo assim, pensa numa hélice que gira numa velocidade imensa que você não vê as arestas, as arestas, né? Você não vê, ela tá bem, feito ventilador, bem rápido, você não vê. E ela fica numa cor só, né? Se a gente for aprofundar sobre os chakras, a gente vai ver, cada um tem 7 pétalas, tem um que tem 12. E isso tudo é uma questão espiritual. Cada uma tem uma função, tem como você harmonizar isso, tem como você fazer com que fique tudo bem ajustado. Tem sim. E para isso existem as terapias holísticas, que são naturais e que vão fazer com que o seu corpo emocional, vibracional, energético comece a se alinhar. Certo? E eu espero que na próxima vez que a gente se encontre, a gente aprofunde mais um pouquinho aí na função dos chakras, né? Para que você entenda que você é muito mais do que só um corpo e que isso existe, Deus colocou isso pra gente, para que a gente evolua da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. Que não é difícil você estar com seus chakras harmonizados. Não é. Eu estou mostrando a vocês técnicas, rituais, vamos dizer assim, com que você pode fazer e que você pode ir melhorando cada vez mais. E a primeira delas que eu trouxe foi a meditação, não é? Porque meditar é ir para dentro. Se eu vou para dentro de mim, eu me conheço, eu começo a melhorar, eu vou conhecendo os meus caminhos, eu vou conhecendo a minha essência, eu vou reconhecendo o meu próximo, né?
não vou mais tratar ele como eu tratava antes, vou olhar para ele de uma maneira diferente. E que a importância da gente entender que os chakras estão aqui dentro da gente, né? Que eles têm muito a ver também com o corpo físico da gente, né? Da próxima vez eu vou trazer o que é que acontece quando esses chakras aqui eles ficam disfuncional. Eu vou trazer o que é que acontece quando ele está bem e quando ele não está bem, o que é que acontece com a gente no emocional da gente e também as doenças que isso pode ocasionar. Então eu espero você no próximo programa com muita alegria, com muita informação. Eu espero que, se você tiver alguma dúvida, você volte atrás dos programas. Eles agora estão disponíveis no YouTube. A Jornada HDTV teve esse grande, vamos dizer assim, essa grande ideia, né? Essa grande iniciativa, né? Esperou que a gente fizesse uma seleção, vários episódios, né? Tudo você vai observar que está tudo amarradinho para que você não se perca. Então, o nosso objetivo é que você vá assistindo como se realmente fosse uma aula. Como você assiste outro programa, assiste outro, e você vai adquirindo o conhecimento daquilo que você precisa, que é aquilo que eu estou trazendo para você através desse programa da Jornada HDTV, né, na direção de J. Carlos Moreno e na equipe técnica Wesley Jonas. Então a gente faz isso com muito carinho e a gente vai melhorar cada vez mais por você. Não perca a esperança, não perca, nós vamos ajudar você. Essa é nossa missão aqui na Jornada HDTV e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar a nossa missão. Porque a nossa missão tem muito a ver com você. E você precisa muito que a gente fique aqui com você diariamente, no seu coração, na sua mente, que você expanda todo esse conhecimento e diga para um colega, diga para um amigo, diga para um vizinho: olha, na Jornada HDTV tem uns assuntos muito bons para gente que passou por essa parte todinha de Covid, de doença, de perdas, desemprego, de escassez total, lá no fundo do poço. Pois é, lá no fundo do poço é que é o melhor lugar para a gente procurar começar o nosso autoconhecimento. E é isso que esse programa promove para você. Então eu espero na próxima semana com o coração cheio de amor. Vem para cá!